Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Nesta manhã, eu no meu trabalho e atendendo algumas pessoas que estavam pedindo ajuda porque se sentiam fracas, estão extremamente debilitadas, muitas em depressão, sendo acusadas e não sabem, não têm forças para voltar ao caminho da verdade e da palavra. E a gente buscou ajudar alguma dessas pessoas e mostrá-la o caminho de como regressar. Até porque nós podemos falar isso porque já vivemos também esta situação. Às vezes olhamos para o homem, nos decepcionamos e muitas vezes pensamos que Deus tinha isso e depois nos acumulamos com sofrimentos devido a essas coisas. E outro dia eu estava fazendo uma live e depois um cidadão mandou para mim um desaforo, né? Dizendo assim: vai trabalhar, vagabundo, não tem nada o que fazer, não? Eu quero dizer pro amado aí que se você tem referências de vagabundos, aí esse não sou eu. Eu trabalho, acordo 3 horas da manhã para trabalhar, trabalho muito, como o apóstolo Paulo diz, para não ser dependente de ninguém. E trabalhamos e pregamos o Evangelho porque é o nosso chamado, porque Deus nos levantou a ministros do Evangelho e porque sabemos que a solução para todos os problemas está no Evangelho do nosso Salvador, o Cordeiro que está sentado no trono. Este Cordeiro que foi glorificado, que disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então é este Evangelho do Cordeiro que nós pregamos. E queremos trazer aqui a mensagem para você que está fraco e você quer retornar, porque você já viu que você foi enganado pelo maligno. E por isso você hoje quer retornar ao passado, mas você está preso pelas garras do dragão. E embora esteja gemendo, você não tem forças para retornar aos caminhos do Pai. Quando eu falo retornar, é retornar à palavra, retornar à obediência, retornar a reconhecer quem é o teu verdadeiro amigo, o teu Pai, aquele que te ama, que se importa com você, ainda que você tenha se afastado dele. Eu quero que você abra a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: e o mestre continuou:
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi logo e se entregou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Presta atenção nesta palavra. Vamos parar aqui, depois a gente dá uma continuidade. Certo homem rico, riquíssimo, tinha 2 filhos. Só que o mais novo, por que se fala que o mais novo foi o que saiu? Porque muitas vezes a falta da experiência. Quando a gente, por exemplo, fala para os nossos filhos, não vai por esse caminho, porque esse caminho é mau. A gente mostra até exemplo para as pessoas, para os jovens, e muitas vezes eles não dão atenção. Porque fala, aconteceu com fulano, com Beltrano, mas comigo não acontece. E por amor nós falamos porque temos experiência de vida. Então, na abundância que esse jovem tinha na casa do pai, o que ele fez? Ele não estava satisfeito, porque ele achava que longe da casa do pai ele poderia ser mais feliz. Porque longe da casa do pai, ele não precisaria viver de uma maneira decente. Longe da casa do pai, ele poderia se dar ao que ele foi ver, o que diz aqui, ó, a dissolução. Ele tendo muito dinheiro, muito recurso, ele podia ter uma vida dissoluta. Isso engloba todos os prazeres deste mundo que parecem que vão satisfazer a nossa alma e vão nos dar. Então ele saiu da casa do pai. E o pai, como é amoroso, deu a ele os bens, não tomou os bens dele, mesmo sabendo que ele ia embora e ia perder tudo. Deixou ele ir embora e com os bens. Então, cheio de bens, ele achou que agora não, agora eu vou arrebentar. Tudo que eu quero, aqui não tem regra, quem manda sou eu, estou com dinheiro e faço o que quero. E ele partiu, mas só que quando as pessoas estão bem, são cheias de amigos, cheias de aproveitadores junto dela. E quando estão na casa do pai e o pai coloca regras, elas acham que estão sendo maltratadas, que não é daquele jeito, que estão tolhindo a felicidade delas. Não. O pai diz para você não tomar certos caminhos, porque o pai sabe aonde vai dar aquele caminho. Que aquele caminho vai dar num abismo.
e muitas vezes sem volta. Alguns são como o filho pródigo, que mais tarde aqui vamos ver, que voltou. Mas tem muitos que não encontram essa oportunidade. São tragados pelo dragão. Então lá, quando acabou tudo, todo o seu dinheiro, quando ele queimou tudo que tinha, quando ele queimou lá fora toda a reserva, vamos trazer isso para o mundo espírita, de fé que ele tinha, toda a reserva da glória do Pai que foi se esvaindo dele, ele se encontrou sozinho. E aí ele teve que se entregar não ao Pai, ele teve que se entregar a quem? A alguém que não tinha misericórdia, a alguém que botou ele para dar comida para os porcos, e os porcos comiam, e ele nem direito de comer a comida dos porcos ele tinha. Mas esse filho pródigo, ele foi inteligente, ele meditou, ele pensou, qual é o caminho? O que devo fazer? Eu devo continuar nessa situação prostrado, orgulhoso, ou devo procurar uma saída? Então, aqui no versículo 16, vamos ler de novo para entrar no 17. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quer dizer, nem as alfarrobas que ele tinha que entregar para os porcos comer, ele não tinha direito de comer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele não lembrou de que ele era filho e tinha abundância. Ele lembrou que até os empregados, os trabalhadores do pai dele, que era um pai bom, tinha abundância de pão. E ele não podia comer nem a lavagem dos porcos. Aí o que ele disse? Este é o ponto principal daquele que quer verdadeiramente ter uma vida mudada. No 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Quando você quer voltar, primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar de uma coisa: que o erro foi seu, e que se você está sofrendo hoje, você está sofrendo porque você foi mal agradecido por tudo que você tinha. Então tem que descer do pedestal do orgulho e se humilhar. Antes de se humilhar diante do Pai, se humilhe dentro de você. Porque outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, me chegou aos ouvidos, que ela disse: o que eu fiz a Deus para acontecer isso que está acontecendo comigo? Porque perdeu muitas coisas. Aí eu pensei a respeito da pessoa. A pessoa não busca ao Pai, vive uma vida que não é uma vida seguindo as diretrizes do Evangelho,
Mas quando vem o mal contra ela, ela pergunta logo: o que eu fiz ao Deus, o que eu fiz ao Pai? Não, ela deveria perguntar: o que os homens me fizeram, o que o diabo me fez, o que, sei lá, o que alguém fez, menos Deus. Porque ela não está buscando o Todo-Poderoso não fez nada contra ela. Né? Ela não dependia, não estava dependendo do Todo-Poderoso, por que agora ela quer culpar o Pai por causa dos seus fracassos? De forma nenhuma. Os nossos fracassos são provenientes da nossa desobediência, do nosso desprezo pelo Todo-Poderoso, pelo nosso Criador, pelo nosso Pai. Então, ele propôs no seu coração a se humilhar. E quando ele propôs no seu coração a se humilhar, ele se levantou. Se levantou e foi em direção à mudança daquela situação, ainda que ele achasse que o pai não ia aceitar ele mais como filho, mas pelo menos como empregado. Ele quis mudar a situação dele. Então levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja bem, sempre esperando você. Todo dia o pai está olhando se você vai se arrepender, se você vai voltar. Ele pensava que o pai iria falar: não, você gastou tudo, o problema é seu agora, mas vou te botar como empregada aqui para você comer aí, pelo menos. Não, o pai não é assim. O pai ama. E o pai sofre com a ausência do filho. Então o pai estava esperando todo dia. Todo dia o pai estava esperando que ele voltasse. Então quando ele voltou, fedendo, imagine tratando de porcos, do jeito que estava fedendo, o pai não quis nem saber. A compaixão que havia no pai fez com que ele se lançasse ao pescoço e o beijasse aquele fedorento, com fedor de porco, todo sujo. O amor cobre a multidão de pecados, meu irmão. É isso que diz as Escrituras. Quando você se arrepende e volta, o Pai te abraça, te beija, te limpa. Porque o amor, multidão de pecado, o amor fez com que o Pai beijasse um fedorento, um caraquento, um cheio de fedor de porcos, de imundice, todo imundo. O Pai beijou ele a si mesmo, por causa do amor, por causa da compaixão. O filho lhe disse, aqui no 21, Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de te chamar teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor túnica, e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você veja? Quando ele voltou, o pai o restituiu à autoridade.
Aonde que foi restituída essa autoridade? Quando o pai falou, traz a melhor túnica, porque a melhor é para o meu filho. Vestiu com ela, ponde um anel na mão. Que anel? Anel de filho. Que maravilha. E sandália nos pés. Com certeza a melhor sandália. Agora vai lá, pega o bezerro cevado, aquele melhor. Comamos e nos alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Sim, tinha se perdido e foi achado, e começou-se a se alegrar. Então é isso que eu quero dizer para você. O Pai está te esperando. Lembra-te de quando você estava no caminho do Pai, quando você estava junto ao Pai, você era feliz. Só que porque você olhava muitas vezes para o mundo, para fora do mundo do Pai, para este mundo de perdição, aonde o engano da alegria enganosa, a alegria que o mundo mostra, essa fantasia bela, e você se deixou enganar, falando, não, fora do Pai é que eu vou curtir mesmo, que eu vou arrebentar, que eu vou ser feliz. E muitas vezes, talvez muitos anos, você ficou ali, a sua aflição era para não fazer a vontade do mundo, fazer a vontade do Pai, não cair no engano do mundo, porque você olhava o brilho do mundo, que brilho maravilhoso. Era melhor que a simplicidade que você vivia. Mas hoje você deixou a casa do Pai. Foi lá para o brilho deste mundo. Mas você agora descobriu que aquele brilho era mentiroso, era enganador. Porque o pai do engano é que estava te atraindo para esse brilho que quando você caiu lá, você viu que você não valia nada. Nada. Porque lá não tem compaixão. Lá não tem misericórdia. O mundo jaze no maligno. O príncipe deste mundo não tem misericórdia de ninguém. E, consequentemente, os seus servos e os seus seguidores fazem a vontade do seu pai. Então, você se encontra hoje cansado, abatido, porque você hoje está no meio da realidade que você achava que era outra coisa, você foi enganado. Mas eu quero dizer para você que há uma saída para você. A primeira saída é você ler aqui o filho pródigo, a passagem do filho pródigo, e proceder como ele. Primeiro no coração. Depois que você proceder no coração, tomar ciência de que você que é o culpado pela situação que você está, se humilhar dentro de si,
Então você vai buscar o Pai, se humilhar diante dele. E não tem essa, que ele não vai te receber, não tem essa. O príncipe deste mundo vai falar com você, para você não tem jeito, Deus já te rejeitou, você blasfemou contra o Espírito, vai inventar um monte de história, que se você voltar para o Pai não te recebe. Eu digo para você, como ministro do Evangelho, ele te recebe, e ele está de braços abertos esperando que você retorne. Não importa o quão sujo você esteja, quantas caracas você tem, quanto você esteja fedendo, quanto você esteja cheio de lama de porcos, isso para ele não é problema. Ele te purifica no sangue do Cordeiro e trará para você de volta. Trará você de volta. Vai te purificar no sangue. Vai te dar roupas novas. Vai te colocar um anel no dedo e vai fazer uma grande festa, sandália nos pés, e vai fazer uma grande festa com todos para celebrar a sua volta. Por quê? Porque ele te ama. Ele te ama. E quando você quiser voltar, saiba que neste caminho entre aonde você está e a casa do Pai, você irá passar, você terá que passar por muitas acusações do príncipe desse mundo. Porque ele vai inventar tudo que é história na sua mente, que o Pai não vai te receber. Mas eu quero te mostrar um caminho para vencer isso. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adoraste. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Eu quero te mostrar este caminho. O caminho para o retorno ao Pai é você repreender o seu inimigo e vencê-lo pela palavra. Então você tem que se agarrar na palavra. Se agarre nessa palavra do filho pródigo. Se agarre nesta palavra que o pai, como recebeu o filho pródigo, vai receber você também, porque ele não faz acepção de pessoas. E volte. Porque nós vemos também, depois você pode ler, para não ficar muito extenso essa live, você pode ler depois
que o filho mais velho se levantou, ficou com raiva, ficou com ciúme. E você vai encontrar oposições, talvez de muitos que vão te acusar, muitos que estão na casa do pai, que não querem que você volte à casa do pai, vão tentar te apedrejar, te acusar, mas não importa. O que importa é o pai. É ele que importa, é ele que te guarda, é ele que coloca anel no teu dedo, ele coloca sandália nos teus pés, é ele que te veste, é ele que restaura a sua autoridade. Não importa se outro filho quer, se não quer, a autoridade é do pai. Então, se estão falando mal de você, se estão te caluniando, se estão te tacando pedra, não importa. Volte-se para o Pai e Ele vai te restaurar. Não importa quem se opõe a isso. O Pai é justo. Ele não é movido por fofoca de ninguém, nem por opinião de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Criador, o justo. Justo e justificador daquele que tem fé no Messias, no Cordeiro, no seu Filho enviado para tirar o pecado do mundo. Esta é a palavra que o Pai tem me tocado para trazer para você agora. Se levante. Se levante e você verá, como disse o Todo-Poderoso a Abraão, se tu uma benção. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém.